Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a nossa live está sendo gravada para vocês, para que seja exibida na segunda-feira, nesse dia tão especial, que é o dia que a gente se encontra para falar sobre os assuntos infantis. E hoje o tema da nossa live vai ser raiva, como lidar. Tem criança com raiva aí? A gente vai fazer uma explicação bem breve, vai dividir em dois momentos a live, então. No primeiro momento, a gente vai fazer uma explicação acerca da emoção, raiva, e no segundo momento, a gente vai falar um pouco sobre estratégias para lidar com a criança que está apresentando muito essa questão aí da raiva, apresentando muito essa emoção que é a raiva. Então, primeiro vamos entender acerca do contexto, acerca da expressão da raiva. Vamos lá, para quem assistiu a live da semana passada, que está no YouTube, está no Instagram, acerca do medo, a gente aprendeu que essa emoção, assim como o medo, a tristeza, a alegria e o nojo, são emoções básicas. Ou seja, nós já nascemos com estrutura cerebral desde bebê pronta para emitir essas emoções. Então, não tem como não sentir, não tem como deixar de sentir essas emoções. Essas emoções, elas têm um papel de proteção, elas têm uma função protetiva para a nossa espécie. Então, o que nós temos que desenvolver são estratégias para lidar com a emoção e não necessariamente com a não expressão da emoção. Então, a raiva, ela é uma emoção que, juntamente com o medo, a alegria, a tristeza e o nojo, são emoções protetivas, que se a gente olhar lá no nosso sistema límbico, se a gente procurar uma figurinha na internet, né, acerca do nosso lobo temporal, o nosso sistema límbico, nós temos uma estrutura chamada amígdala. A amígdala tem o tamanho de um grão de feijão, e essa é uma estrutura responsável pela emissão de várias emoções aí. Inclusive, também tem a função de alertar perigo para nós, ameaça, e também a expressão da emoção raiva e das outras também. Então, nós já nascemos com essa estrutura pronta. O bebê já manifesta as emoções através do choro. E logo quando a gente vai ficando maiorzinho, a gente vai aprendendo formas de expressar. A raiva geralmente é associada à agressão. Então, a criança, quando é muito pequena, ela acaba, como ela não sabe outras formas de lidar com a raiva, ela acaba expressando a raiva através de algum tipo de agressão, bater, morder, empurrar. Então, é comum que crianças pequenas se comportem dessa forma. Significa que a criança é agressiva, que a criança é brava? Não, nada disso. Parem de rotular as crianças. Significa só que ela está aprendendo, ela está numa fase de desenvolvimento e que isso faz com que ela não saiba as melhores formas de agir acerca dessa raiva que ela sente, né? Então, nós já nascemos com essa estrutura para a expressão dessa emoção. E a raiva, ela é uma sensação que ela está ligada ela está muito ligada à injustiça. Então, muitas vezes, quando a gente se sente injustiçado, a gente acaba sentindo a raiva e expressando de alguma forma. Como eu disse, em crianças e também em adultos, né, gente? Infelizmente, a raiva ela pode se expressar por comportamentos agressivos. Qual que é o principal papel dos pais? É fazer com que a criança desenvolva novas formas de expressar essa raiva, sem com que ela possa se agredir ou agredir uma pessoa, se machucar, enfim, né? Então, os pais, eles têm esse papel essencial, eu diria, que é de ensinar novas formas da criança expressar a raiva. Quais são as novas formas? Várias, pode ser chorar, então criança com raiva ela acaba chorando em alguns momentos, então a gente tem que permitir com que essa expressão desse sentimento venha, aconteça, né? A gente pode ensinar a criança, direcionar a criança para os sentidos, pode ensinar uma respiração, aquela boa e velha que as professoras já ensinaram na escola, que como é que é? Cheira a florzinha, só para velhinha, né? Então, são estratégias que a gente vai usando para
ensinar as crianças outras formas de agir sem com que ela necessariamente se machuque, né? A raiva, ela tem uma ligação bem grande com a frustração, principalmente nessa fase de 0 a 5 anos. Nessa fase de 0 a 5 anos acontece da criança estar passando por um momento chamado egocentrismo, que vai passar lá pelos seus. Cada criança é uma criança, mas em média, sei lá, 5 anos e meio, 6, 6 e meio, mais ou menos a criança já vai passando dessa fase. Essa fase do egocentrismo é uma fase onde a criança entende que tudo é dela, que a mãe é dela, que o pai é dela, que os brinquedos são dela, que o mundo gira em torno dela. E quando eu falo assim, gente, o mundo gira em torno dela, não estou falando assim no sentido maldoso, que a criança é maldosa em pensar assim. Não. Ela simplesmente, ela realmente não consegue ter empatia em algumas situações. Então, ela não quer dividir os brinquedos. É uma fase onde os pais tentam ensinar muito isso, e lógico, devem ensinar sim, né? Devem estimular sim, com que a criança aprenda a dividir e tudo mais. Mas é uma fase difícil para ela, nesse momento, ter essa empatia toda que a gente que é adulto quer, né? É uma criança e não vai se comportar como um adulto. Então, nessa fase desse egocentrismo, é uma fase onde, quando a gente frustra a criança, seja por um limite, seja por algo que não pode, que não dá, quando acontece isso, a criança expressa essa frustração e aí vem junto a raiva, né? A raiva está por trás ali, e aí, às vezes a criança chora, bate, grita, enfim, faz diversos comportamentos para expressar o que ela está sentindo. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem. Não tem na expressão. O que os pais, como eu falei, devem fazer e tem um papel central é de ensinar novas formas da expressão dessa emoção. Porque a raiva, visto que é uma estrutura, é uma emoção, está na nossa estrutura cerebral. Para quem tiver interesse melhor nesse assunto, volta na live lá do medo, porque eu explico bem certinho sobre o sistema límbico, lobo temporal, amígdala. Tá bem assim esmiuçadinho sobre esse assunto, então quem quiser entender melhor, dá uma olhadinha lá. Mas, como eu expliquei lá, é uma coisa que não tem como não sentir. É uma emoção, está ligada à nossa espécie, nós vamos sentir. Só temos que ensinar novas formas da criança lidar com isso, né? Então, essa frustração pode vir junto com essa raiva e muitas vezes pode ser de um comportamento negado, uma coisa que você disse não, não pode, vamos para casa, enfim, tudo isso pode acionar, né? Existem várias possibilidades também. Uma criança que expressa mais a raiva, ela pode ter uma amígdala um pouco mais hiperexcitada, podem ser traços já de temperamento. Então, sim, existem pessoas que são mais, assim, raivosas, né, entre aspas, que têm uma facilidade um pouco maior a ter raiva. Então, isso pode ser uma amígdala mais hiperexcitada, isso pode ser traço de personalidade. Pode ser tudo, gente, pode não ser nada. É como a gente fala aqui. Uma coisa não configura um tudo. Por exemplo, igual eu falei na live passada, ter tristeza não significa que a pessoa tem depressão. Então, ter raiva não significa que a criança é má ou tem um transtorno explosivo intermitente. Não, não é. Ter raiva é só ter raiva. Sentir tristeza é só sentir tristeza. Né? A gente tem que parar de ficar associando as emoções com patologias, porque as emoções não são patológicas, né? Elas só são quando a forma da expressão não é correta, não é adequada. Então, a gente tem, por exemplo, o transtorno explosivo intermitente, que é onde a pessoa explode e acaba perdendo o controle ali total das próprias atitudes e fazendo coisas que ela jamais faria caso ela não estivesse passando por aquele pico, né? Então, sim, existem transtornos relacionados a isso. Mas sentir raiva não significa que eu estou com um transtorno explosivo intermitente. Então, a gente tem que parar de ficar associando as nossas emoções a patologias ou doenças, né? Então, a criança pode ser já ter uma amígdala hiperexcitada, isso também já podem ser traços de temperamento, né? O que é a questão principal? A gente não tem que ficar fechando o diagnóstico da criança. Ah, mas será que ela está com a amígdala hiperexcitada? Ah, mas será que isso é traço de temperamento? Ah, mas eu também sou nervosa? Ah, mas o pai dela também é? Ah, mas... Não, a gente não tem que ficar tentando fazer esse tipo de explicação. A gente tem que ver que o comportamento da criança é só um comportamento, gente.
A gente não pode pegar um recorte da criança que acabou de chegar da escola, tá cansada, tá com sono, dá uma crise de birra e a gente acha que a criança tá nervosa, que a criança puxou não sei quem, a gente que é terrível. A gente tem que parar de fazer essas associações. Criança é só uma criança e um comportamento é só um comportamento e uma emoção é só uma emoção, né? A gente não pode ficar fazendo assim explicações malucas acerca disso. Então, sim, podem ser traços de temperamento, e sim, pode ser uma amígdala hiperexcitada, e sim, a criança está se desenvolvendo, está aprendendo novas formas de agir. Tudo isso. O fato é que tudo isso é normal e é esperado. A gente não tem que achar que uma criança, que uma criança não deve se expressar através da raiva. Ela deve. A gente só precisa ensinar novas formas de agir. Vão dormir pensando nisso hoje, ensinar novas formas de agir. Então, eu estou trazendo que faz parte aí do pode fazer parte do temperamento, pode ser uma amígdala hiperexcitada, porque existem sim quadros acerca disso, mas também, é como eu disse, não tem necessidade de a gente ficar fechando diagnóstico acerca da criança sobre isso, né? O fato é que a criança está em desenvolvimento e vai acontecer oscilação de humor. Agora eu tô rindo, daqui a pouco eu tô chorando, uma hora eu tô irritada, outra hora eu tô abraçando. Vai acontecer isso é normal, isso é esperado. Essa mudança de humor repentina para crianças é uma coisa esperada. O que a gente tem que pensar? Que o problema só se dá no excesso. Eu sempre digo isso para vocês. O excesso de raiva, crises muito intensas, crises muito duradouras, crises muito frequentes. Aí a gente tem que começar a olhar com outro olhar para entender por que essa criança está manifestando isso. Às vezes, a mudança de comportamento dos pais também pode interferir. Então, assim, a criança nunca era frustrada, sempre era protegida, blá, blá, blá. De repente, os pais mudam a conduta, a criança começa a manifestar raiva com muita frequência. Normal. Só que a gente tem que olhar o contexto que a criança está inserida para entender se é normal ou não. Então, assim, como a gente está falando, a gente precisa avaliar uma série de fatores para entender se isso é da fase da criança, se isso faz parte do desenvolvimento, se isso faz parte da criação, se isso, da onde está vindo isso. Se a gente entende, isso se for um problema, tá, gente? Porque pode não ser, porque a criança pode manifestar a raiva e a frustração em vários contextos, e isso não é um problema, na verdade, né? Mas na situação da criança ter excessos, onde ela chora com muita frequência, onde é muito intenso, muito duradouro e muito frequente as crises de birra, raiva, frustração, aí sim tem que levar assim para fazer uma avaliação, né? Então, a gente está entendendo que a raiva, não temos problema em sentir raiva, não imagina de problema em momento nenhum. Temos problema em como a raiva é expressada. Então, precisamos ensinar formas da expressão da raiva das crianças. Vamos pensar em alguns pontos, né? Temos, então, que ao invés de reprimir o sentimento da criança, não se sinta assim, temos que incentivar com que ela fale, incentivar com que ela expresse o que ela está sentindo de forma correta, sem se machucar e sem machucar ninguém. Então, abaixe na altura da criança, diga a ela que você também sentiu isso, que isso se chama raiva. Vá colocando o nome, como eu disse na live passada, vamos dando nome aos bois, né? Acerca da raiva. Então, vamos dando nome para o que a criança está sentindo, porque nem ela sabe o que ela está sentindo. Então, abaixe na altura, diga que você já passou por isso, diga que o nome disso é raiva. Vamos ensinar, vamos aprender uma nova forma de lidar com isso, né? Enquanto a criança tá com raiva, então assim, ela tá lá te batendo, ou tá te chutando, ou tá jogada no chão, não adianta você tentar fazer nada nesse momento. Porque explicar para uma criança nessa hora o que ela deve fazer é a mesma coisa que, sei lá, ensinar um bêbado a costurar. Não vai rolar, gente. Então, na hora que está acontecendo, a gente não tem que ficar dando sermão, ensinando. Levanta da cama, levanta daí, levanta do chão, faz isso, faz aquilo, para de chorar. Nada que você falar vai funcionar nessa hora. Então, espere um pouquinho ela se acalmar, vá até ela, ofereça um abraço. Se ela quiser, se ela quiser seu abraço, você pode abraçar.
Se ela não quiser, beleza, respeite também o espaço da criança. Mas fique por ali observando se ela também não se coloca em risco, né? Não sai, sei lá, correndo pela porta ou alguma coisa do tipo. Mas deixa ela se acalmar, deixa ela ficar bem. E aí sim você pode vir, você pode abaixar na altura dela, você pode explicar que o nome disso é raiva, que todo mundo sente, que é normal sentir assim, né? É, e aí, não, um erro que eu percebo assim que é muito, muito, muito comum, além de tentar tirar a criança daquela situação, tipo, a criança está em casa, se joga no chão por alguma questão e começa a manifestar as famosas crises de birra ou raiva, né? Eu vejo que os pais tentam educar nessa hora, então levanta daí, vem aqui, faz isso, faz aquilo. Esse é um dos erros, porque, como eu disse, nessa hora a criança não vai prestar atenção em nada, não vai entender nada que você está falando. E um erro muito comum também é fazer uma associação desse comportamento da criança com o sentimento do adulto. Então, ou com o sentimento de Deus, tipo, o papai do céu vai ficar chateado com você, ou a mamãe ou o papai vão ficar chateados. Gente, não façam isso, pelo amor do guarda. Não façam isso, porque assim, a gente não tem que criar crianças que se comportem conforme os nossos sentimentos. A gente não tem que criar crianças que se comportem para agradar. Nós temos que criar crianças que saibam o que é certo, o que é errado e entendam consequências dos seus comportamentos. Ponto. E quando eu estou falando de consequência, eu não estou falando de disciplina general, consequência ruim, não. Tudo na vida tem uma consequência boa ou ruim. Você que está aqui me assistindo provavelmente abriu mão de uma outra coisa, um filme da Netflix, para vir aqui ouvir esse monte de coisa que eu estou falando. Qual a consequência disso? Você vai aprender alguma coisa, né? Tudo na vida, todas as nossas escolhas têm consequências. E é isso que a gente tem que passar para as crianças, boas e ruins. Então a gente tem que ensinar o certo e o errado através disso. Qual é a consequência desse comportamento, né? Então a gente não tem que ficar associando, se você fizer isso eu vou ficar triste, se você fizer isso o papai do céu vai ficar triste, não sei quem vai ficar, não, ninguém vai ficar triste. Parem de associar comportamentos da criança com sentimentos seus. Isso é péssimo, péssimo. Isso é uma bomba. Uma bomba que vai explodir lá na vida adulta, com relacionamentos abusivos, com tentar agradar todo mundo, com depender das pessoas para tomar decisões, né? Então, nada de ficar associando o seu sentimento com o comportamento da criança. E tente não rotular, assim, é teimoso, é terrível, é medroso, é bravo, né? Ter medo ou raiva é comum a todos nós. A diferença é que alguns expressam, outros não. Uns falam sobre, outros não, mas todo mundo tem. Então, não é porque eu, Marina, estou com medo de uma aranha tarântula que supostamente estaria ali, né? Que nunca apareça, porque eu me pelo de medo. Não é porque eu estou com medo nesse momento, é porque eu sou medrosa. A gente não pode pegar um comportamento, uma situação e dizer que a criança é assim. Então, não vamos rotular. Mas a criança te desobedeceu hoje. Então é teimosa. A criança fez uma crise de birra que agora há pouco é terrível. Então, vamos parar de pegar um comportamento da criança, ou dois ou três, e falar que ela é. Ela esteve assim, ela expressou a emoção, ela expressou a raiva, e tá tudo bem com isso. Comportamentos isolados não resumem pessoas. Então, a gente tem que criar aí fazer essa desassociação de um comportamento para o que a criança é, né? Então é isso, minha gente. A gente falou aqui um pouquinho sobre o que é a raiva, sobre a emoção. Como eu disse, quem quiser um pouco mais sobre essa questão de amígdala, estrutura, volta lá na live do medo e ver como é que funciona. O foco principal dos pais, ensinar as crianças a como lidar com a raiva, né? Observem vocês, pais, como vocês estão lidando com a raiva. Vocês são um modelo para essas crianças. Como vocês estão expressando? Vocês estão batendo neles para expressar a raiva de vocês? É isso que vocês vão ser, é isso que vocês vão ensinar para eles. Então, se observem, se vocês não têm ferramentas para ensinar a criança a expressar raiva, busquem ajuda, busquem informação, orientação, livro. Eu tenho indicação de livro muito bom para pai e mãe. Então, assim, me procurem, venham falar comigo, porque
a gente pode se ajudar, né? Eu não estou falando nem de dinheiro, de sessão, não estou falando disso, não. Eu estou falando de vir conversar, de vir bater papo, de vir trocar ideia, de ver o que pode ser feito, porque a gente não pode se fechar na nossa casinha ali, achar que as coisas funcionam dessa forma e criar crianças aí com ausência de limites, sem afeto, distanciamento afetivo, emocional, a gente não pode fazer isso. Então, eu estou aqui super à disposição. Venham, né? Instagram, WhatsApp, enfim, super à disposição mesmo para ajudar vocês. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e um abraço. Tchau, tchau.